vídeo nós vamos falar de um conceito importantíssimo no relacionamento interpessoal e também no relacionamento profissional. É um conceito muito simples, você com certeza já ouviu falar dele, mas algumas vezes ele é difícil de aplicar e a gente não entende os benefícios de trabalhar bem essa questão, que é a empatia. A empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. É você entender as necessidades do outro, os desejos do outro. Na verdade, é quase como imaginar o que o outro está pensando pelas reações dele, por aquilo que ele está falando. Muitas vezes as necessidades e desejos das pessoas não são expressas de uma forma clara. Você tem a capacidade de perceber aquilo que está agradando e aquilo que não está agradando, torna o relacionamento muito melhor, seja profissional, seja pessoal. Pensando numa atividade profissional comum, se fala muito, né, quando se vê um currículo, de requisitos para uma vaga, tem que ser uma pessoa que saiba trabalhar em equipe. O que é você trabalhar em equipe? Nada mais é do que você, junto com outras pessoas, chegar a um ponto comum, levar o trabalho para frente, trabalhando juntos. Para isso você precisa entender o que motiva as outras pessoas, como é que elas estão pensando sobre aquele assunto. Existem muitos conflitos no mundo profissional. O trabalho em equipe traz, quando você tem várias pessoas, traz ali conflitos que podem se tornar confrontos. Isso são pontos que nós vamos tratar aqui nesse canal em outros vídeos, mas a gente não pode deixar que um conflito se torne um confronto, ou seja, algo que impeça o trabalho de progredir, algo que faça com que duas ou mais pessoas não consigam trabalhar juntas. Então a empatia ela entra nesse momento como uma capacidade de você entender o que se passa na cabeça da outra pessoa, em poucas palavras. É a capacidade que a gente tem de entender o desejo da outra pessoa e trabalhar as nossas vontades também para chegarem num ponto comum. Veja uma negociação, por exemplo, de compra e venda, seja de um carro, de um imóvel, quando se negocia valores, a pessoa que quer comprar, ela quer chegar no valor mínimo possível, e a pessoa que quer vender quer chegar no valor mais alto possível. Aí já nasce um conflito. Mas se houver nessa conversa uma empatia, ou seja, aquela pessoa que está vendendo entender os motivos da pessoa que está comprando, por que ela está colocando aquelas razões e onde ela quer chegar, e da mesma forma, a pessoa que está comprando conseguir entender os motivos do vendedor, aonde ele quer chegar, as duas podem chegar muito mais fácil em um ponto comum, muito mais fácil do que se não existisse essa empatia. E a empatia é uma característica natural? Tem pessoas que têm maior facilidade de entender o que se passa com os outros, tem pessoas que têm maior facilidade de criar uma conversa, um relacionamento mais empático. Agora tem pessoas que têm mais dificuldade. Elas nunca vão conseguir? Não. Basta com que elas se esforcem. Então qual que é a recomendação aqui? Procure sempre ouvir mais do que falar. Essa é uma outra história de comunicação. A gente também vai falar de comunicação aqui no canal, teremos outros vídeos sobre isso. Mas enfim, na comunicação, procure ouvir mais. Então, quando você ouve, você está entendendo ali o que a outra pessoa espera. Seja num trabalho em equipe, seja numa relação pessoal, procure ouvir e entender. Entendendo, seja proativo no sentido de levar a conversa, levar as suas necessidades de encontro de uma forma que elas trabalhem em conjunto com as necessidades da outra pessoa. Parece difícil, mas requer prática e requer vontade. Se você não tiver vontade de criar um relacionamento empático, você não vai conseguir. Então, em resumo, a empatia é a capacidade que a gente tem de ver pelo ponto de vista do outro. Ou seja, se eu estivesse na posição dele, quais seriam minhas prioridades? E entender aquilo que o outro coloca. Dessa forma, você facilita a criação de um clima de confiança, que é um outro ponto importantíssimo. Quando a gente fala de empatia, de confiança, de comunicação, gestão de conflitos, são todas competências comportamentais que a gente pode aprender. Como eu falei, algumas pessoas têm maior facilidade, outras pessoas maior dificuldade, mas a gente consegue, com boa vontade, com esforço, criar mecanismos para desenvolver essas competências. Nós vamos falar muito aqui no canal também de competências. Todos esses pontos que eu estou citando, fora empatia, serão abordados aqui.
Então procure sempre que você puder, em qualquer tipo de relacionamento, até como um exercício, a partir de agora, tentar entender a razão por que o outro falou tal coisa. Qual o ponto de vista dele? Quais são as limitações dessa pessoa? Quais são os desejos dessa pessoa? Quais são as dificuldades por que ela está passando? Nós temos interpretações diferentes das mesmas coisas. Duas pessoas leem o mesmo texto, duas pessoas leem o mesmo livro, duas pessoas veem o mesmo filme, duas pessoas observam a mesma cena e elas vão ter interpretações diferentes. Isso é natural. A capacidade empática é você entender por que essa outra pessoa viu dessa forma e aí trabalhar para que vocês consigam se entender e não gerar um conflito que venha se transformar num confronto que vai prejudicar, seja um relacionamento pessoal, seja um relacionamento profissional. Bom, eu quis aqui dar uma introdução a um primeiro conceito de relacionamento importantíssimo, que é a empatia, e nós vamos continuar com esse assunto nos próximos vídeos. Fique ligado, inscreva-se no canal, um engenheiro no RH, clique aí também nas notificações, o famoso sininho, para que você seja informado quando nós publicarmos novos vídeos. Nós vamos publicar vídeos novos com frequência semanal, trazendo esses assuntos e complementando, ou seja, são assuntos que não acabam em apenas um vídeo. Eu não consigo falar sobre empatia e cobrir todos os aspectos da empatia em um vídeo de poucos minutos. O que a gente fez aqui é uma introdução. Com os próximos vídeos, nós vamos falar de outros aspectos comportamentais, outros aspectos importantíssimos para a sua vida pessoal e sua vida profissional, e eles irão se complementando. Fique à vontade também para colocar aí seus comentários, as suas dúvidas, e a gente vai procurar responder a todas da melhor forma possível. Muito obrigado e até um próximo vídeo.